Olá, eu estou aqui com Jairo Pascoal Júnior. Ele é presidente do Comitê Brasileiro de Túneis e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse ano de 2019 que está se encerrando e também as expectativas para o próximo ano. Olá, Jairo, tudo bem? Tudo bem, Renata. Bom dia. Bom dia. Jairo, o CBT fez muita coisa esse ano, né? Foram muitos eventos, reuniões importantes, uma atuação bacana, né, na comunidade técnica. Conta um pouquinho pra gente do que foi feito. Foi um ano bastante movimentado. Nós iniciamos o ano recebendo o Conselho Executivo da ITA no Brasil, em fevereiro, para a última reunião que antecedia o Congresso de 2019, onde o Tarcísio concluiria a sua presidência da ITA e transferiria para um novo presidente num novo ciclo. Então a gente recebeu o Conselho, a reunião, aproveitou para com essa reunião também construir um evento que pudesse ser internacional e ter o benefício da presença de expoentes internacionais no Brasil. Então a gente abriu fevereiro com Floripa Atum, com essa reunião, e ainda teve uma outra passagem interessante, porque a gente conseguiu fazer em São Paulo uma palestra, uma mesa redonda sobre o Geotechnical Baseline Report, que também foi muito interessante e vem num ano onde se discutem muitas questões de práticas contratuais, que teria o lançamento do Emerald Book no Congresso Mundial de Túneis de 2019. Então, abrimos o ano bem animados, né? E aí o ano seguiu, onde a gente teve outros eventos, palestras mensais ou bimensais. Tivemos uma comitiva para o Congresso de 2019 em Nápoles bastante robusta, com vários brasileiros, ou seja, tínhamos 35 congressistas, mais algumas acompanhantes e alguns acompanhantes. Então foi muito bacana. E aí o ano segue. Voltando de Nápoles, a gente fez um Ecos interessante, que teve uma diferença, onde a gente fez um relato de um curso feito por um Young Member, o Alex, que também foi uma novidade, que teve aí uma audiência e rendeu outros frutos dessa participação do Alex no curso pré-congresso. Ele depois foi fazer uma apresentação no GeoSul, onde ele falou das inovações, das tendências do Tunneling 4.0, que era o tema do curso que ele fez. Nós também participamos com uma palestra do Felipe Gobi, que é membro da diretoria no Geo Nordeste, da parte de inbox de túneis. Então, ou seja, a gente também conseguiu sair de São Paulo, ou do eixo Rio-São Paulo este ano. Então a gente esteve no Sul, a gente esteve no Nordeste. Então isso são coisas que ampliaram o nosso campo de atuação, buscando seguir a BMS da nacionalização da associação, também buscar nacionalizar o Comitê Brasileiro de Túneis e dar de conhecer os benefícios e os impactos que o espaço subterrâneo pode ter na vida da população. E aí o ano se encerra com o Tunnel Day, né, que foi realizado agora no dia 4 de dezembro. Sim, foi uma celebração interessante, que já é parte do nosso calendário anual. E esse ano a gente aproveitou para discutir a infraestrutura dentro de uma metrópole, ou seja, os túneis de pequeno diâmetro. A gente está muito habituado a discutir túneis rodoviários, ferroviários, metroviários, que são túneis aí maiores, e esse ano a gente deu um aspecto para os túneis pequenos, ou seja, onde passam instalações de água, instalações de esgoto, drenagem pluvial, instalações elétricas, instalações de gás. Como é que essas redes convivem no subterrâneo, como poderiam conviver melhor, e mudando um aspecto e trazendo para a luz da sociedade, do nosso meio, que olha, as metrópoles, megalópolis ou qualquer congestão urbana precisa enxergar melhor ou como aproveitar melhor o subterrâneo, como é que a gente tira proveito disso, como é que a gente compreende o que já existe lá
e como que a gente pode fazer isso melhor. Então foi um dia muito interessante, onde a gente congregou cerca de 140 pessoas dentro do Instituto de Engenharia, mais cerca de 40, 60 internautas em média. Então tivemos uma audiência, uma participação muito interessante. E nesse dia também foi entregue o Prêmio Professor Figueiredo Ferraz, né? Sim, é uma iniciativa que nós tivemos há 3 anos atrás e que passou a ser parte da celebração de encerramento do nosso ano fiscal, vamos dizer assim, né? Do nosso ano de atividades. É um prêmio que busca incentivar jovens estudantes, ou seja, ele é voltado para os estudantes de engenharia, de arquitetura, de geologia, todos aqueles que se interessam pelo estudo do subterrâneo, seja com propostas de utilização, com propostas técnicas, com novas metodologias, que façam trabalhos de conclusão de curso de graduação ou que tenham estudado, feito algum programa de iniciação científica. Então, isso é muito bacana porque a gente busca envolver em idades mais jovens da universidade profissionais, pessoas com talentos que possam somar e trazer novas ideias, trazer nova motivação, energia para a nossa comunidade. E aí este ano um trabalho de Brasília, representado pelo Davi, ganhou o primeiro lugar, e um trabalho representado pelo João Pedro, pela Patrícia, o Wilson e o Edson ganharam o segundo lugar. Então nós temos a expectativa que para o próximo ano existam mais inscrições, porque a gente vem fazendo um trabalho com as universidades, com os professores que orientam trabalhos de formatura, que têm linhas de pesquisas em graduação, para que possam incentivar os seus estudantes a se inscreverem no Prêmio Figueiredo Ferraz. Então a expectativa para 2020 é grande, que a gente tenha mais entradas e que seja mais uma festa bonita, até porque 2020 o CBT completa 30 anos de idade e o Tunnel Day será especial de 30 anos, então é uma expectativa grande. Falando um pouco desses jovens, Jairo, a gente teve também atividades do Young Members, né? Esse ano teve umas visitas técnicas, né? Sim, bem lembrado. O Young Members, liderado pelo Fernando Abreu e pelo Alex Nowak, também fizeram várias atividades, dentre as quais tiveram 2 visitas. No primeiro semestre, eles visitaram o projeto da Sabesp, que tem um túnel passando ali pelo Tietê, da parte de microtúneis, que inclusive foi pequenos túneis, na verdade, que foi mote de uma das palestras do Tunnel Day. E agora, no segundo semestre, eles visitaram os túneis da duplicação da Tamoios, que também foi uma outra visita muito interessante, que puderam ver várias coisas. Então, visitaram túneis de pequeno diâmetro e visitaram túneis rodoviários de grande diâmetro, de uma outra dimensão, sem contar as palestras que eles fizeram. Então, os jovens tuneleiros se movimentaram bastante, estão com bastante energia e com várias novidades por vir aí também. Bom, vamos falar um pouco então dessas novidades. O que temos já planejado para 2020 no CBT? Então, 2020 tem os 30 anos do CBT, que eu tinha comentado. Então, o Tunnel Day vai ser um Tunnel Day de contar histórias, de celebrar as conquistas, de mostrar para o futuro o que a gente vai estar construindo e esperando. Ele vai começar com um curso, o ano de 2020. Começa com o curso do Akira em março, falando sobre condicionamento de maciços. É um primeiro curso nessa estrutura que o CBT vai estar oferecendo, e espera que a partir das nossos aprendizados a gente consiga formatar outros cursos ao longo do ano de 2020 e para os anos seguintes também. A gente vai ter o congresso no mês de maio, que vai ser na Malásia. Então a gente tem a intenção de conseguir reunir um grupo forte e grande também. É mais distante, tem alguns custos um pouco mais complexos, mas a gente não perde a esperança de ter uma comitiva também bem representada. Esse é o Congresso Mundial, né? O Congresso Mundial de Túneis em Kuala Lumpur, que é o do ano de 2020.
Aí a gente vai ter, voltando, o nosso Ecos, ou seja, a gente vai oferecer para a comunidade os relatos de tudo o que aconteceu, de trabalhos, dos grupos de trabalho. A gente vai ter um seminário de BIM aplicado a túneis no mês de junho, talvez segunda quinzena ou primeira semana de julho. No segundo semestre, a gente tem a intenção de ter um seminário de práticas contratuais, então, ou seja, já discutir, apresentar o Emerald Book e o que a gente conseguiria fazer no Brasil, fazer um comparativo e uma discussão com as leis de licitação que nós temos no Brasil. Seguindo isso, vai ser um ano de eleições, então a gente tem que preparar a diretoria para o biênio de 2021 e 2022 e em preparação para o 5º Congresso Brasileiro de Túneis, que ocorre em 2021, nós vamos estar seguindo com a organização, sob a liderança do Argimiro, que é o presidente do 5º Congresso Brasileiro de Túneis. Nós vamos fazer o lançamento do congresso aí no final do primeiro trimestre de 2020. Vamos abrir o site, vamos começar a fazer chamada de trabalhos. Então vai ser um ano de atividade, de muita preparação para o Congresso, para que ele seja o mesmo sucesso, até maior do que as edições que o antecederam. Então, tem várias atividades por aí. Os jovens tuneleiros, o grupo de Young Members, tem visitas planejadas, tem a ideia de construir uma competição para os jovens tuneleiros, uma espécie de hackathon, que vem de hackathons, de programação, de aplicativo, da área de inovação, de startups. Então, a gente está trabalhando para tentar colocar essa competição, essa atividade no ano de 2020, para a garotada que gosta de programar. Legal. E quais as expectativas, Jairo, em relação às obras subterrâneas, a conjuntura do país aí para os próximos anos? Então, isso é algo que toda a comunidade espera, ansiosa por uma melhoria, por atividade, para que a gente possa aplicar a nossa capacidade que está ociosa, né, e que tem capacidade, competência para lidar com obras desses portes. As notícias econômicas têm sido, nas últimas semanas, melhores e mais estimulantes, né, indicando um crescimento, se não igual ao que eles programavam, até um pouquinho maior. Escutamos de vários governos, tanto do governo federal, através do ministro Tarcísio da Infraestrutura, que 2020 nós vamos ter alguns pacotes de concessões nas áreas de infraestrutura, na área de portos, na área de aeroportos, existem concessões do ponto de vista de rodovias. Então, isto é importante, que é a perspectiva do governo federal. Quando a gente vem para os estados, a gente tem os estados se movimentando, vários estados da nossa federação estão com problemas fiscais, estão com problemas de orçamento, mas tem outros que têm condições, como o estado de São Paulo, que está melhor e tem uma situação financeira boa. Então, o governador do estado tem indicado que o desenvolvimento e o crescimento da rede de metrô na metrópole de São Paulo é importante, então ele vem fazendo um esforço grande para que a linha 6 possa ter continuidade. Então a gente acredita que a linha 6 deve ter um desfecho no ano de 2020 para que isso possa movimentar. A linha 2, a extensão da linha 2 está com ordem de serviço dada, já foram retomadas os projetos executivos, então a gente deve ter algo de obra para o final do ano de 2020, início de 2021. A Sabesp tem um planejamento de obras na Grande São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de assistir a apresentação no Tunnel Day desse planejamento e a gente vê pela cidade todas as iniciativas da Comgás e da Enel também na linha de pequenas construções subterrâneas que movimentam o mercado e que muitas vezes a gente não vê. Tem um outro lado que a gente precisa, eu digo o Comitê Brasileiro de Túneis, se acercar, que é a mineração. A mineração no Brasil continua
forte, o mercado internacional tem demandado, existem vários investimentos da Vale e de outras mineradoras que trabalham no Brasil, então é um mercado potencial muito bom. A parte de energia, geração de energia e transporte de energia, as linhas de transmissão também vão estar movimentadas, seguem movimentadas, então existem oportunidades para obras subterrâneas nessas áreas. E dentro da cidade de São Paulo existem alguns projetos, não sei se urbanístico é a palavra correta, mas que mexem com ali tecido urbano em determinadas regiões, como um empreendimento na região da Paulista, de real estate, de empreendimento imobiliário, mas que vai passar de alguma forma pela utilização do espaço subterrâneo, fazendo a ligação entre a Rua São Carlos do Pinhal e a Avenida Paulista. Existe um outro projeto da parte da Justiça do Estado de São Paulo, no centro de São Paulo, tentando criar a cidade da Justiça ou algo parecido com esse nome, que interligaria várias edificações antigas e novas através de túneis no subterrâneo, dando maior agilidade a todo o processo judiciário no estado de São Paulo. Então, são coisas interessantes e que a gente vê que o Brasil está voltando, está buscando sair da crise. Então, a expectativa é grande para o ano de 2020, 2021, 2022, que a gente tenha algum crescimento e movimento na área de infraestrutura. É isso então, obrigada, Jairo. Obrigado, Renata. Boas festas a todos e um excelente 2020 para a nossa comunidade.